Olá, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje a videoaula de número 30, que vai falar sobre as censuras eclesiásticas, a disciplina na igreja. E quando a gente fala em disciplina, ou palavrinha chata, palavrinha que muitos não querem ouvir, a maioria das pessoas detesta essa palavra, passam de longe. É muito chato falar de disciplina, mas a disciplina é uma das marcas da nossa igreja. Nós temos a primeira marca, que é a exposição fiel da palavra do Senhor. A segunda marca de uma igreja é a entrega, né, dos sacramentos, batismo e a Santa Ceia, a ministração, melhor dizendo. E o terceiro ponto é o exercício da disciplina. Então nós vamos falar sobre a disciplina neste dia. Imagine um mundo onde você pode fazer o que você quiser, a hora que você bem entender, da maneira que você quiser. Fecha os olhos aí, imagina como seria. Você para o teu carro, vem outro lá, pega o teu carro, vai embora. Você pendura as roupas no varal, vem outro lá, opa, tá boa, essa roupa aqui pega para ele. Seria um caos. De uma certa maneira, o mundo ele tem sim um equilíbrio, porque todo ser humano foi criado por Deus, de maneira que Deus colocou nele essa questão da inteligência, a questão da disciplina. O mundo sim, então, ele tem uma certa disciplina. Mas a disciplina do mundo, do nosso governo, é diferente da disciplina da igreja. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa resolve se casar, depois de um bom tempo ela separa, e depois ela casa de novo. Perante o governo, está tudo ok, tudo certinho. Perante a igreja, já está tudo errado. Não está correto. Por exemplo, ela transgrediu três pontos importantes, princípios da igreja. O primeiro, quebrou o princípio bíblico, da indissolubilidade do matrimônio. Palavra difícil, né? Ela cometeu o pecado da infidelidade, é o segundo. E o terceiro, rompeu o pacto nupcial que ele firmou com sua noiva perante Deus. Vai no casamento e a pessoa, né, os casais juram tudo diante de Deus e muitas vezes não leva a sério. O casamento na igreja, ele antes de tudo é um pacto com Deus. É uma aliança com o seu cônjuge. Então, embora estando de acordo a separação com a sociedade nossa contemporânea, para a igreja isso está errado. Para esta manhã, nós vamos estudar 3 pontos da disciplina eclesiástica, melhor dizendo, das censuras eclesiásticas. Nós vamos aprender a aplicação das censuras eclesiásticas, quem aplica, qual tipo de censura, de qual maneira é aplicado essa censura. Segundo ponto, o propósito das censuras eclesiásticas. Qual que é o propósito da censura? Simplesmente é punir o infrator? Expô-lo à sociedade? Denegrir sua imagem? Não, nós vamos ver qual que é o propósito das censuras eclesiásticas. E o terceiro e último ponto vai falar sobre a ordem das censuras eclesiásticas. Tem uma ordem, sim. Você primeiro exorta, repreende, acusa, mostra para a igreja. Tem uma ordem. Então, nós vamos aqui então aprender. Mas antes de tudo, vamos para o nosso texto básico, que está lá em 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, lá no seu capítulo 2, no versículo 5. Eu vou ler para os irmãos acompanhem. Se tiver a Bíblia, melhor. Se não acompanhem, eu vou estar fazendo a leitura. Que diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim. Paulo falando isso. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Olha, uma pessoa quando ela está em pecado, ela causa tristeza. Às vezes não somente aquela pessoa que ela cometeu, com quem ela cometeu o pecado, a injúria, mas a todos os demais. Quando um irmão da igreja está em pecado, todo o corpo sofre.
Portanto, olha só a importância da disciplina na vida da igreja. Então vamos lá. O primeiro ponto, a aplicação das censuras eclesiásticas. Ela compete ao governo da igreja. A igreja presbiteriana é governada por quem? Se o irmão falou Jesus Cristo, acertou. Mas Deus também instituiu homens aqui na terra para governar. No caso da igreja presbiteriana, o pastor e os presbíteros, que juntos somam o conselho da igreja. Eu vou ler então o artigo 30 da Confissão de Fé de Westminster, lá, melhor dizendo, o capítulo 30 da Confissão de Fé de Westminster, no seu artigo 1º, que diz assim: o Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil, como já disse, no caso, o conselho da nossa igreja. Então, olha só aqui, duas passagens que eu vou ler. A primeira está em Atos, no seu capítulo 20, versículos de 17 a 28. É um pouquinho longo, mas eu vou ler para os irmãos. Então, Paulo, falando assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, e o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeia e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo de sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo, então, falando aos presbíteros da igreja, relatando tudo que ele tinha feito, o que ele ainda iria passar, e no finalzinho, constituindo ele bispos para pastorear a igreja do Senhor nosso Deus. Ainda lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Nesse período inicial da igreja primitiva, muitos líderes haviam sido escolhidos para ajudar na igreja, ajudar a pastorear a igreja. Paulo, então, aqui defende a consideração para com esses homens. De cidade em cidade que eles passavam, eles iam deixando presbíteros para cuidar das igrejas. E o cuidar não é só pregar a palavra. Quando a gente fala cuidar, é atentar pelas coisas erradas que estão entrando na igreja, corrigir. É dessa maneira que se cuida. E assim, lá em Tito, por exemplo, os apóstolos nomearam presbíteros para pastorear a igreja. Tá? Se a gente for ler lá em Tito, de 1 a 5, ele fala sobre isso. A importância, por que Tito, Paulo falando a Tito, deixou Tito para que assim pastoreasse a igreja. Então vamos ler lá, está em 1 Tito, eu vou abrir aqui para os irmãos.
que é a importância de termos líderes na igreja. Então, lá em 1 Tito, eu vou achar aqui para os irmãos, só um minutinho. Ó, 1 Tito, 1 Tito 1,5, fala assim, olha só o que fala aqui, 1 Tito. Por esta causa te deixei em Creta, Paulo deixou Tito em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Ali vai falando, tá? Irrepreensível, marido ou mulher só, vai falando todas as qualificações dos presbíteros. Aí no 10 ele fala assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, e especialmente os da circuncisão. Então, ele queria que fosse constituído presbíteros para cuidar da igreja, porque tinha muita gente no meio da igreja, tá? Ele fala os circuncisos, principalmente os judeus, né, que estavam atrapalhando, deturpando o evangelho. Então, olha a importância das autoridades na questão da disciplina. Por que eu estou falando tudo isso que foi instituído por Deus? Porque muitas vezes, como eu disse, as pessoas não gostam de serem disciplinadas, não aceitam a disciplina do homem, mesmo que esse homem seja instituído por Deus, o governo da igreja, pastores e presbíteros. É difícil isso aí, mas acontece. Então é dessa maneira, tá? Bom, vamos lá. O segundo ponto, então, é de caráter declarativo, tá? Essa questão da disciplina eclesiástica, né, as censuras eclesiásticas, ela é de caráter declarativo, ou seja, foi determinado, foi instituído por Deus. Olha só o que diz a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 30, agora no artigo 2. A esses oficiais, tá, os oficiais da igreja, do conselho, presbíteros, pastores, estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou cancelar pecados, de fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra quanto pelas censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigem. Olha só o poder que é dado às autoridades, ao conselho, na questão da disciplina. Mateus, seu capítulo 16, versículos de 18 a 19, diz assim: também eu te digo, Jesus falando a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, para que serve uma chave? Para abrir e para fechar. Então, Jesus falando a Pedro, estava dando as chaves do céu para ele, de maneira que as chaves do reino dos céus, de maneira que o que ele ligar aqui na terra vai estar ligado no céu, o que ele desligar vai estar desligado no céu também. E em seguida também ele vai falar com os demais apóstolos. Quando a gente vai lá para João, seu capítulo 20, do 22 ao 23, ele diz assim também para os apóstolos, né? Após receberem o Espírito Santo: se perdoardes os pecados, são-lhe perdoados; se lhe retiverdes, serão retidos. Então, primeiramente para Pedro, depois para os demais apóstolos, e depois os apóstolos assim constituindo presbíteros, de maneira que as chaves do reino estão nas mãos do conselho, desses homens de Deus. Mas de que maneira? Através da exortação da palavra, através da correção do penitente. É dessa maneira. Ninguém tem o poder de levar alguém para o céu ou de retirar alguém do céu. Não é isso. Mas através da palavra pregada, a gente pode sim levar a mensagem, Deus fazer o trabalho na vida da pessoa, e também através da disciplina, nós resgatarmos o irmão, o penitente, aquele que está perdido, e trazer para o reino. É dessa maneira. Então, olha só a importância que é a questão da disciplina e o caráter declarativo. Vem de Deus, não vem de homens a disciplina. Então não adianta não ficar nervoso porque está sendo disciplinado. É de Deus. E todo aquele que entrega seu caminho a Deus,
ele respeita a disciplina que vem de Deus, ainda que seja colocada por homens, instituídos por Deus. Mateus, no seu capítulo 18, versículos de 15 a 18, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai lá e fala com ele, você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele te ouviu, é sinal que ele entendeu que ele estava errado. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então não te ouviu? Vai lá com 2 ou 3, que era um procedimento no Antigo Testamento. E ainda no Novo Testamento era também. 2 testemunhas, 3 testemunhas era necessário para você assim apresentar a denúncia de uma pessoa. E se ele não te atender, nos atender, então você foi sozinho, não deu certo, levou mais 2 ou 3 testemunhas, também não aceitou. O irmão está irredutível. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil publicano. Então não atendeu a você, foi com as testemunhas aos outros irmãos, não atendeu, você falou para a igreja, falou para o conselho, ele se recusou a ouvir também o conselho, de maneira que nada mais poderá ser feito com esse irmão, a não ser o quê? Uma exclusão. Estamos fechando as portas, porque o irmão ele não se arrepende do pecado que ele cometeu. E aqui nós estamos considerando que foi realmente um pecado, não é uma avaliação. Se o irmão não se arrepende do pecado, não pode ser uma pessoa salva. As portas do reino estão fechadas para ele. Os irmãos estão entendendo? Ainda no ponto C, na questão das censuras eclesiásticas, deve-se dar segundo a natureza do crime e o demérito da pessoa. Natureza do crime. Ou seja, uma coisa é você fazer uma fofoquinha, que é pecado, mas na nossa igreja não tem isso, né? Ainda bem. Olhem, uma fofoca. Outra coisa é cometer um adultério. Ah, mas pecado é pecado. Tudo bem, mas tem grau, é diferente. É diferente na questão da censura eclesiástica. E também a questão do demérito, né? A falta de consideração, o que está demeritando essa pessoa também. Uma pessoa que não está frequentando a igreja mais, não está nem aí, quando vem briga com todo mundo. Então vamos ver essas coisas que vão demeritar a pessoa também. Tá? É dessa maneira que você vai julgar também e vai aplicar a disciplina. 1 Timóteo, lá no seu capítulo 5, versículos de 24 a 25, diz assim, olha só. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Então tem pecado aí que é notório. Você percebe a pessoa que vive falando palavrão, é um péssimo testemunho. Você vê ela em bares, bebendo, jogando, noitadas. É notório. Ao passo que os de outros, só mais tarde se manifestam. Aqueles pecados ocultos, a pessoa está lá, mas está pecando. Mas uma hora vai ser revelado. Porque não há pecado que não seja revelado. Essa é a diferença. Então aqui Paulo estava falando para a Timóteo quanto à conduta dos presbíteros, que deve ser exemplar. Mas isso não vale só para os presbíteros. Se vale para os presbíteros, vale também para os demais irmãos. Desce, vai descendo. Vale para todos. Pastor, presbíteros, para todos nós. Essa conduta. Tá? E aí a gente tem os atenuantes e agravantes. Na hora de você aplicar uma disciplina, você tem os atenuantes. Tá? As coisas que atenuam. Por exemplo, se o irmão ele é novo na fé, então não sabia certas coisas, está começando agora. E tem os agravantes. O irmão que já está aí há 50 anos na igreja, já leu a Bíblia de tudo quanto é jeito, não deveria estar cometendo tais pecados. Então, tudo isso é levado em consideração, irmãos. Tá? Ainda lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 2, versículos de 5 a 8, fala assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós causou, como já disse no comecinho, né? Causou uma tristeza, mas causa toda a igreja fica triste com isso. Ninguém fica batendo pau porque o irmão pecou, não. Pelo menos não deveria ser assim o cristão de fato. Basta-lhe a punição pela maioria.
De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, a gente tem que confortar o irmão, não é passar a mão na cabeça do irmão, passar pano, como diz, mas é confortar o irmão. Porque se o irmão realmente pecou, ele entendeu a gravidade do pecado dele, aceitou a penitência do conselho, a censura, a disciplina do conselho, entendeu, confessou o seu pecado, ele muitas vezes fica triste com isso, envergonhado. Então não é a hora de ficar apontando o dedo e criticando. Muito pelo contrário. Aqui fala que a gente tem que, com muito amor, ajudar o irmão. É dessa maneira. O irmão já foi disciplinado. Não cabe mais nenhuma disciplina de ninguém. Muito pelo contrário. Temos que estender a mão para o irmão, de maneira que assim ele se sinta amado pelas pessoas, reconhecendo assim o erro que ele cometeu. Bom, o segundo ponto é o propósito da censura eclesiástica. Qual que é a finalidade da censura eclesiástica? Está lá na Confissão de Fé de Westminster, lá no seu artigo 3. Eu não vou ler porque nós vamos falar aqui os pontos. Depois o irmão lê em casa com mais tempo, tá? Bom, primeiro, chamar e ganhar para Cristo o transgressor. Então não é punir só a instituição da igreja, chamar e ganhar. Ir atrás da ovelha perdida, resgatá-la. Judas, seu capítulo 1, versículo 22 e 23, é o único capítulo, né? Diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aquele que está querendo ser ajudado, nós vamos ajudar. Agora aquele que não quer ajuda, está em pecado e continua em pecado e acha que está certo, esse, olha, até a roupa contaminada pela carne a gente tem que detestar. Está escrito aqui. Ponto B. Qual que é o propósito? Advertir a outros para que não pratiquem ofensas semelhantes. Então, até servir de exemplo para os outros da igreja, para que não pratiquem tais ofensas. Porque senão como é que fica? O povo é cruel. Então vê lá o irmão pecando, mas o conselho não vai fazer nada, olha lá, está fazendo. Então eu também vou fazer. Quer dizer, hoje já está atolado até o pescoço. Em vez de você ir lá ajudar, vai criticar o conselho que não está fazendo nada e ainda vai cair na desgraça junto com ele. Por que não vai lá tirar o irmão da lama? Então, serve para divertir a outros para que não pratiquem ofensa semelhante. 1 Timóteo, no 5:20, fala assim, olha: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais o temam. Então você tem que repreender. Não é chegar lá no púlpito lá e falar, olha, fulano fez isso. Não. Isso vai ser feito lá na salinha do conselho, na sala do pastor, com muito amor e carinho. Mas muitas vezes tem que ser anunciado na igreja. Que o irmão, ele está assim, em disciplina, não está tomando a Santa Ceia, ou até foi excluído. É dessa maneira sim. E também, um dos propósitos é preservar a pureza da igreja. A igreja ela tem que ser preservada. Uma igreja pura, uma igreja de pecado. Como é que ela vai crescer na graça do Senhor se ela está em pecado? Lá em 1 Coríntios, seu capítulo 5, de 1 a 13, é grande, mas eu vou ler para os irmãos. Fala assim, olha: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Olha só, isso entre o povo, o povo cristão. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. Então tinha essa imoralidade, o povo nem se preocupava em tirar daquele meio aquela pessoa lá. Estava convivendo com o pecado. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu querido espírito, e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha só, hein? Entregando a pessoa a Satanás, pessoa que não quer contumaz nesse pecado. Não é boa a vossa jactância,
Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Olha só, um contaminado pode vir a contaminar todo o corpo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Tá? Então, joga fora o velho fermento e celebra sem o fermento. Não com aquele fermento mau, mas sem fermento, mas puro, com a pureza. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então não se associe, não fica aí abraçadinho não, andando de mão dada aí, com pessoas desse tipo não. Com esses, nem ainda comais. Não sente na mesa para comer não. Pois com que direito haveria ele de julgar os de fora? Não julgais vós também os de dentro? Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro vós, malfeitor. Então, os de fora, problema deles. Não vamos julgar, mas o que está no nosso meio, sim. Esse está sobre as disciplinas, as censuras eclesiásticas. E também essa questão de o propósito das censuras eclesiásticas é vindicar, restituir, reclamar a honra de Cristo e evitar a sua ira sobre a igreja. Tá? Está lá em Josué, lá no seu capítulo 7, versículos de 1 a 26, é a questão do pecado de Acã. Vocês lembram? Eu vou ler para os irmãos aqui, é um texto longo, mas eu vou ler, tá? Diz assim, ó: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ele falou, pegou das coisas, os despojos da guerra, que não era para pegar, e pegou. Então a ira de Deus foi sobre o povo de Israel, tá? E aí ele fala assim, ó, a partir esse foi o primeiro. Aí a partir do 13º. Dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Estavam com coisas condenadas lá. Então fala assim, enquanto vocês não retirarem isso, não consertarem, não arrumarem a casa, vocês não vão conseguir vencer os seus inimigos. E ainda continua. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. E ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Os irmãos notaram, só uma palavrinha, que Josué fala para ele dar glória ao Senhor, mas Acã não deu glória ao Senhor, ele só explicou o que tinha ocorrido. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro e do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã,
filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até ao dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Está vendo? Olha só que faz um pecado na vida do povo, no meio do povo de Deus. Então, o pecado ele tem que ser retirado. Por isso é importante a questão das censuras eclesiásticas. Tá? Nem todo o povo judeu estava em pecado. Estava todo mundo em pecado? Não. Mas por conta de um, os demais também sofrem. Essa é a questão. O povo, quando foi exilado, por conta de adorar a ídolos, será que todos lá adoravam ídolos? Eu creio que não. Mas por conta desses, eles também pagaram. Portanto, é importante nós cuidarmos da nossa igreja, nós temos as disciplinas eclesiásticas sim. É para evitarmos também a ira do Senhor, nosso Deus. E o terceiro e último ponto vai falar sobre a ordem da censura eclesiásticas. Então, nós temos aí no nosso manual de disciplina, que vai desde uma admoestação, uma repreensão, até uma exclusão. Então, primeiro, repreensão. Tá? Segundo Tessalonicenses, lá no seu capítulo 3, versículos 6 e 15, fala assim, olha, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que nós recebestes. Então a gente tem que separar desses irmãos, tá? Como alguém não presta obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas advirte-o como irmão. Então, nós temos que sim fazer uma repreensão para aquele que está andando de maneira errada, adverti-lo, tá? E a gente não pode tratar essa pessoa como inimigo, não. Mas tem que tratar. É uma doença, tem que ser tratada. Então, a demonstração, a repreensão, não é uma punição, mas não é um isolamento. Não é para que ninguém converse com a pessoa. Mas sim para que ela tenha o tempo correto de entender o tamanho do seu pecado. E mesmo pedindo perdão, ela ter aquele tempo para ela compreender o mal que ela causou. Também outro ponto, também uma ordem, pode acontecer também de ser suspenso do sacramento e da ceia por algum tempo. O pastor falou na última aula da questão da Santa Ceia, que nós temos que confessar os nossos pecados, não se deve tomar a Santa Ceia em pecado, e a pessoa quando comete um pecado, depende do pecado, ela pode sim ser afastada da Santa Ceia durante o tempo que ela vai ser discipulada, pastoreada pelo pastor e pelos presbíteros. E ela, se realmente ela entender que ela pecou, humildemente, com humildade, ela vai aceitar isso e ela vai esperar o tempo que for necessário para retomar a Santa Ceia. E isso deve até causar tristeza no coração dela de não estar participando da Santa Ceia, mas respeitando sempre a decisão do conselho. Diz assim lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 29, os irmãos já conhecem. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a gente tem que fazer um autoexame, confessar os nossos pecados perante a Deus e assim participar. Não deve não ficar lá cabeça baixa não participar. Confessa o pecado e participa, exceto aqueles que estão sob uma pena, uma censura eclesiástica, e nessa censura ele não deverá participar
por um tempo determinado pelo conselho. E o último ponto, que é terrivelmente, esse é o pior dos mundos, é a exclusão da igreja. O impenitente, aquele contumaz que não quer saber, não aceita nada, não quer ouvir, não nos resta fazer nada a não ser fechar as portas do reino para ele. A exclusão da igreja. Mateus 18, 17 fala assim: e se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Ou seja, um não cristão. 1 Coríntios 5,13 fala assim, na questão de como tratar o irmão culpado. Primeiro você o procura, exorta, e se não ouvir, vai com mais com os testemunhas. Se não ouvir, vai e fala à igreja. Nós já falamos isso, né? Fala à igreja, e se não ouvir, então considera como gentil e publicano. 1 Coríntios 5,3 fala assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja repreendido. Na verdade, vamos abrir aqui em 1 Coríntios 5,13, que faltou um pedacinho. 1 Coríntios, só um minutinho, vou abrir aqui para os irmãos. 1 Coríntios 5,13. 5,13 diz assim, olha. 1 Coríntios 5,13 fala assim, olha: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Os de fora Deus julga, mas de dentro expulsai os malfeitores, aqueles contumazes que não querem saber, como já disse, não querem compreender o pecado, assumir, de maneira que nada mais nos resta fazer a não ser a exclusão. É muito triste quando chega nesse ponto, mas acontece, tá? Então, irmãos, recapitulando tudo aquilo que nós falamos aqui nesta manhã, tá? Primeiro, a aplicação das censuras eclesiásticas é de competência do governo da igreja, pastores e presbíteros. Segundo, segundo a natureza do crime, o demérito da pessoa e com muita prudência, discrição e amor, tá? Terceiro, a finalidade é ganhar o irmão, advertir os demais para que não incorram no mesmo erro, preservar a pureza da igreja, vindicar a honra de Cristo e evitar a sua ira. E em quarto e último, os tipos de censura vão desde uma simples repreensão, suspensão da ceia, até o pior estágio, que é a exclusão do corpo da igreja. A exclusão da igreja. Isso é o pior. Tá, irmãos? Então, nessa breve aula dessa manhã sobre a questão das censuras eclesiásticas, as disciplinas, eu creio que deu assim para os irmãos entenderem um pouquinho da importância da disciplina na igreja, da importância de se respeitar as autoridades da igreja, da importância da correção para que a igreja ela seja uma igreja saudável e não corroída por um mau fermento que venha alimentar toda a massa, contaminar toda a massa. Lançai fora o velho fermento para que a massa seja uma massa pura e ela possa crescer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima vídeo aula.